Pessoal, salve, salve, como vocês vão? Tudo bem? Espero que sim. Eu tô gravando um videozinho aqui hoje para ensinar vocês como fazer um quadro de atividades, que vai ser um quadrinho para auxiliar vocês a cumprirem todas as obrigações, a cumprirem todas as atividades que a gente está passando, a gente professor, né, para vocês aí sobre os nossos pets. Os nossos pets são sempre divididos em 4 semanas, e aí a ideia é que vocês façam um quadro para se organizar, não ficarem assim perdidos, que eu sei que tem gente que tá assim. Ai meu Deus, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, muita coisa, muita. Bom, gente, é realmente muita coisa mesmo, porque a gente continua fazendo as atividades e no modelo que a gente não estava acostumado, né? A gente estava acostumado com as aulas presenciais e agora a gente tem que fazer as atividades nesse regime de teletrabalho e tudo mais. Então é importante que cada um encontre uma forma de se organizar. E é pensando nisso que eu estou fazendo esse vídeo e mostrando esse quadrinho, que é uma ferramenta que vai auxiliar vocês, eu espero, né, a cumprir todas as atividades e não se perder. Ninguém precisa ficar doido que tá perdendo nada, né? Gente, eu gosto muito de trabalhar com post-it. Mas eu sei que nem todo mundo tem post-it e a ideia é que ninguém precise sair de casa para comprar nenhum tipo de material. Mas a ideia que eu fiz com post-it é o seguinte: na segunda-feira eu coloquei aqui hipoteticamente que faria as atividades de matemática e arte, na terça de português e história, quarta geografia e ciências, quinta inglês e educação física e sexta educação religiosa. E aí, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai colocando qual matéria a gente fez. Por exemplo, na primeira semana, eu fiz a matéria de matemática, a atividade já enviei, eu vou lá e marco um xizinho. Quando eu fizer a segunda semana, eu venho aqui e marco um xizinho também. E assim por diante nas 4 semanas, visto que os nossos pets são divididos sempre em 4 semanas. Ou a gente pode usar também um modelo assim: primeira semana eu marco um, que eu fiz, na segunda semana eu marco dois, que aí foi o que eu fiz, e aqui três e quatro, assim por diante. Ou ainda, a gente pode colocar só um ok. Como eu coloquei aqui no inglês, viu? Ok, que eu fiz a atividade. Aqui também, quando eu fizer a segunda, eu coloco ok. E assim por diante, em todas as semanas. Cada um vai escolher como vai fazer aí a sua marcação. Ah, professor, mas eu não tenho post-it. Disse, gente, não precisa sair de casa para comprar nenhum material. Não precisa fazer com post-it. E é por isso que eu vou ensinar vocês a fazer esse outro quadrinho aqui, que está em cima do meu ombro, que já ficou pronto, mas que a gente vai ver agora como fazer. Então, presta atenção aí nos materiais em que a gente vai usar e depois eu vou mostrar passo a passo de como fazer o nosso quadrinho para controlar as nossas atividades e ficar com tudo em dia. Gente, para fazer aí a nossa atividade, a gente vai precisar de alguns materiais. Então a gente vai precisar inicialmente de papel, e aí pode ser folha branca, preferencialmente, ou vocês podem usar também a folha pautada do caderno, ou podem mesmo pegar uma folha branca no caderno de arte, tá? Além disso, a gente vai precisar também de um lápis de escrever, de lápis de colorir, vamos precisar de pincéis, e aí aqui eu estou usando dois pincéis que eu tenho em casa, borracha também, para se a gente errar alguma coisa conseguir apagar, uma régua ou alguma coisa que sirva como régua, para a gente poder fazer as marcações no papel bem retinhas, e também de fita crepe, que é depois para fixar na parede o nosso quadro aí, tá? E aí a fita crepe é muito boa porque ela não arranca as coisas da parede. Depois eu vou explicar um pouquinho mais. E também quem não for colocar na parede pode colar no caderno e aí usa cola em bastão ou cola branca. Às vezes também a gente vai precisar de tesoura, mas aí vai depender do que cada um vai precisar. Separem seus materiais aí, o que vocês tiverem em casa, tá, gente? E bora trabalhar. Gente, a primeira coisa que eu fiz aqui, com o auxílio dessa régua aqui improvisada, eu tenho régua, mas quis usar esse material para vocês terem a noção de que vocês não precisam estar com régua para poder fazer, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei e marquei primeiro com o lápis. E aí eu fiz 6 divisões, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou fazer as segundas divisões. Eu fiz essas na vertical e agora eu vou fazer na horizontal. Agora que eu já fiz as linhas da horizontal, eu fiz, gente, 8 marcações.
Não ficou igualzinho cada uma, mas no final das contas não vai ter tanto problema. Porque eu estou fazendo sem a régua, então não ficou tão certinho. Mas ó, o importante é que a gente tem aqui 9 espaços, que é o número de matérias que vocês têm, né? Então, fiz 8 risquinhos aqui na horizontal e agora a gente vai conseguir colocar o nome das matérias aqui. Antes das matérias, na verdade, a gente vai colocar os dias da semana. E aí eu vou apagar algumas linhas para poder fazer os dias da semana, beleza? Gente, então eu vim aqui e apaguei a linha do meio desse quadrinho, a linha do meio desse, e esse que está pequenininho aqui já ficou sendo um dia da semana, que vai ser a sexta. Para qual sexta-feira já chega no final de semana, né? Quem quiser deixar a sexta com uma matéria só para poder fazer, ou vocês podem resolver apagar uma outra linha, por exemplo, se na terça-feira eu só faço uma matéria, ao invés de apagar essa, eu apagava a de baixo, daí você escolhe onde você vai ter seu quadradinho maior. Mas quem fizer com régua vai conseguir ter todos os dias da semana tudo igualzinho, beleza? Vamos colocar então agora os nomes dos dias da semana. Gente, aqui então agora a gente já conseguiu lançar os dias da semana nessa primeira parte dos quadradinhos aí. Então a gente colocou segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E agora, em cada um dos dias, a gente vai escolher quais são as matérias que a gente vai fazer as atividades naquele dia. Então cada um vai ter que escolher a partir da sua relação com seu professor aí, saber qual dia você tem aquela aula, qual dia o professor passa a matéria, né? E até quando você pode entregar essa matéria. Então, se você fizer aí esse cronograma, você consegue fechar todo o seu quadro de matéria, de atividade que você precisa fazer até o final da semana e consegue ter o final da semana livre. Sobre a matéria de arte, por exemplo, né? Tem gente que tem aula na segunda e tem gente que tem aula na quarta. Então, isso vai depender aí de qual turma você é e de quando você tem a aula, para você saber quando você vai fazer. Os menores aí do sexto e do sétimo ano, peçam ajuda aos pais para vocês conseguirem fazer juntos esse cronograma e planejar direitinho qual dia é o dia de fazer determinada atividade, beleza? Gente, aí hipoteticamente só para a gente poder preencher, eu coloquei o nome das disciplinas, mas aí cada um vai saber qual dia da semana vai escolher para fazer cada uma das disciplinas. Eu coloquei lá português, arte, matemática, educação física, história, geografia, ciência, inglês e ensino religioso. Beleza? Os outros quadradinhos que vão sobrar aí, ó, vão sobrar 4 quadradinhos para cada uma das disciplinas. E aí é para a gente pensar as atividades por semana. O nosso PET ele vem dividido sempre em 4 semanas. Então a gente ficou aí com 4 quadradinhos para representar cada uma dessas semanas. Semana um, semana 2, semana 3 e semana 4. E aí, depois que a gente ficar com esse quadrinho pronto, a gente vai poder preencher as atividades que a gente já fez e já entregou ao professor no grupo ou no privado, dependendo do professor, como ele cobra, e a gente pode colocar lá um OK. Semana um OK, semana 2 OK. Agora que a gente já fez tudo com lápis, vamos passar tudo para caneta e usar um pouquinho de cor, beleza? Aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu usei 2 tipos diferentes de pincel para poder fazer as linhas. Mas vocês vão usar os materiais que vocês tiverem em casa, beleza? A nossa tabela já está pronta e já funciona demais, já dá para colocar na parede, pode colar ela no caderno, a gente pode colocar na porta do guarda-roupa, perto de onde a gente estuda, enfim, como quiser, cada um vai escolher onde colocar. Mas eu ainda vou ficar trabalhando mais um pouquinho nela. Quero dar um pouquinho de cor para essa tabela. E agora eu vou usar os lápis de cor. Pessoal, então usando aí os lápis de cor, as cores primárias e secundárias aí, eu dei mais um pouquinho de cor para o nosso quadrinho, só colorindo algumas das letras e também passando de forma bem simples, assim, sem muito capricho nem nada, só para fazer uma bordinha mesmo. Eu fui acompanhando as linhas na parte de dentro dos quadradinhos de cada uma das semanas aí, ó. Por exemplo, português eu colori o quadradinho de dentro, de arte, e os quadradinhos das semanas na frente. E assim por diante com todos os outros quadradinhos. E aí já ficou um pouco mais divertido, mais colorido e também mais organizado, né? Porque
porque as cores ajudam a gente a conseguir se organizar aí e separar um dia do outro. Então é isso. Com o nosso quadro aí pronto de organização de atividades, a gente já pode colar ele em algum lugar. E aí pode ser, acho que aqui eu vou colar no meu guarda-roupa. E aí também uma coisa é a gente escolher qual material que a gente vai usar para poder colar, para não danificar o lugar onde você vai colar. Se for na parede, por exemplo, não é bom usar durex, porque ele arranca a tinta. Então, dê preferência para fita crepe, por exemplo, ou até pedacinhos de fita isolante. A fita isolante ela não mancha, ela também tem uma boa fixação e não arranca a tinta da parede quando a gente vai tirar de volta, beleza? Pessoal, então eu tô aqui usando a fita crepe, ó. Eu fiz uns rolinhos aí de fita crepe para colar na parte de trás do meu quadrinho aí de horário e de atividades. E agora eu vou colocar ele no guarda-roupa, mas eu também vou usar mais um pouquinho de fita crepe na frente para poder ajudar a fixar também. Que aí fixando tanto no sentido contrário aí, que é nas costas, né, da folha, quanto um pouquinho na frente, eu tenho certeza que ele não vai cair. Gente, então tá lá, prontinho meu quadrinho de atividade, fixado já no meu guarda-roupas, e agora eu consigo ter mais controle das atividades que eu já fiz e das atividades que eu ainda preciso entregar. Beleza? Espero que tenham gostado e até uma